eu vou falar um pouquinho sobre o romance Renúncia. Naturalmente que a minha intenção não é esgotar um romance dessa magnitude. Há uma complexidade de temas, de personagens, de entrelaçamento de histórias, de dramas, que seria impossível esgotá-lo independente do tempo que nós dispuséssemos. Então, na realidade, eu vou fazer uma pequena introdução ao romance. Basicamente, vou me centralizar no primeiro capítulo. Está tentando trabalhar o primeiro capítulo e mostrando a riqueza, um pouquinho, né, da riqueza desse romance psicografado por Chico Xavier, né, pelo Emmanuel. Bom, o Emmanuel, ele publicou 5 romances pela Lavra do Chico. O primeiro romance dele saiu em 39, há 2000 anos. Depois, 50 anos depois, em 1940, no ano seguinte. Em 42, nós tivemos Paulo Estevam, não é? Portanto, ele está completando 70 anos este ano. Ano seguinte, publicou Renúncia, em 43. E 10 anos depois, publicou o último romance, que é Ave Cristo, em 1953. O romance Renúncia, eu pesquisando, né, as datas, às vezes há divergência nessas datas. É meio complicado procurar pela internet. Então, uns já achei que foi publicado em 42, outros falam em 44, mas na realidade foi em 43 mesmo. O prefácio do Emmanuel é de 42, mas a primeira publicação saiu em 43, e a gente pode verificar isso no próprio site da FEB. O site da FEB, que foi recentemente reformulado, existe um link muito interessante lá que se chama Obras Raras. E eles escanearam obras que eles têm na biblioteca deles, obras raras. E nós temos, por exemplo, lá a primeira edição do Renúncia, a primeira edição do Paulo Estevam e assim por diante. Inclusive com a capa, a contracapa. Então a gente percebe lá, nessa primeira edição, né, que foi publicada realmente em 1943, essa obra Renúncia. E eu não sei se vocês tiveram essa curiosidade, mas eu me perguntava por que 5 romances através do Chico? É porque o Emmanuel escreveu 6, 7, 8. E uma vez assistindo uma palestra do Bacelli, ele explica, né? Ele diz o seguinte, que o Emmanuel tinha a intenção de publicar mais um romance, escrever mais um romance, que seria a história do Inácio de Antioquia, que é aquela criança que sentou no colo de Jesus por ocasião daquela passagem do Vinde a minhas criancinhas, deixar vir a minhas criancinhas. O Inácio de Antioquia foi aquela criança e depois se tornou um grande mártir do cristianismo primitivo. E aqui nós temos inclusive uma estampa representando esse Inácio de Antioquia, né, que foi morto, como vários primeiros cristãos, né, foi morto nas arenas lá de Roma. Muito bem, essa era a intenção. Mas em 1971, aquela relativa, explica o Bacelli, tranquilidade em que o Chico vivia acabou. Porque depois dos 2 programas do Pinga Fogo, o primeiro em julho de 71, o segundo em dezembro de 71, Uberaba foi invadido. E pessoas do Brasil inteiro vieram aqui conversar com o Chico, perguntar para o Chico, e consultar o Chico, fazer várias coisas. De modo que ele não teve mais tempo, não havia mais tempo para ele se recolher, ficar em recolhimento, ficar num sossego, para que pudesse ter o seu aparelho num nível de descanso, de tranquilidade, para receber um romance desse porte. Aí eu ouvi isso do Bacelli, achei interessante, tudo bem. Depois eu fui assistir o Pinga Fogo, depois de eu ter assistido essa palestra do Bacelli. E no primeiro Pinga Fogo tem uma parte muito interessante. O Herculano Pires faz uma pergunta para o Chico. Fala assim, e obviamente a pergunta foi, na verdade, era para o público geral, o Herculano Pires, né? Não precisava ter feito aquela pergunta, mas ele pergunta o seguinte: Chico, para escrever os seus livros, para psicografar os livros, que livros você leu? Porque a soma de detalhes é muito grande. Aí o Chico vai responder, não li nenhum livro. Inclusive, eu nem sabia o que estava escrevendo muitas vezes. E o Chico conta um caso interessante, porque quando ele começa a psicografar o Há 2000 anos, começa com aquele diálogo entre o Públio Lentulus e o Flávio, se não me engano, ele na realidade, ele se transporta até lá. Na realidade, o Chico estava vivenciando a cena, muito mais do que escrevendo. Aliás, ele não sabia nada do que estava escrevendo. E ele assustou. E o Emmanuel explica, não assusta não, porque nós estamos na mesma sintonia. Você está vendo os meus pensamentos. Então, aí depois ele fala, como se estivesse num cinema, Se fosse hoje, ele diria como se estivesse num cinema 3D, em 3 dimensões, estaria lá na própria cena.
Mas para o nosso caso aqui, o mais importante não é isso, é o que o Chico diz depois. Ele fala assim, que quando ele começou, antes dele começar a psicografar os romances, ele conheceu a Zilda Gama, que é uma médium, né, que psicografou vários romances do Victor Hugo. E ele também sentiu vontade de psicografar romance. E perguntou para o Emanuel se daria para psicografar romance. O Emanuel falou assim, claro que dá, né? Nós temos intenção, inclusive, de trazer alguns romances e tal. Só que para isso, você tem que estar com uma serenidade muito grande. Você precisa, no mínimo, de 1 hora de concentração, mais 1 hora de datilografia, enquanto durar o trabalho. Você está disposto a fazer esse, né, ter essa disciplina? Né? E ele responde o seguinte, que na ocasião, os irmãos eram muito pequenos. E ele tinha que cuidar dos irmãos, de modo que ele não tinha essa serenidade, esse tempo de calmaria. Então, dessa pergunta, dessa consulta ao Emanuel, até a psicografia do há 2000 anos, que foi 39, passaram-se 5 anos. Aí as crianças cresceram e só então que ele se dedicou ao trabalho da psicografia de romances. Então, essa fala do próprio Chico realmente vai ao encontro, né, quer dizer, concorda com a fala do Bacelli. Realmente, para psicografar um romance desse porte, é necessário um recolhimento do médium muito grande. Né? Tanto todo mundo já conhece, né, a história do Paulo Estevam, por exemplo. Né? O Paulo Estevam foi um parto, não é isso? Foram 8 ou 9 meses para ser psicografado lá na Fazenda Modelo. E era só o Chico e o Sapo, não é isso? O Sapo chegava junto e saía junto na hora da psicografia. Então, quer dizer, é uma demanda muito tempo, demanda muito concentração, que depois de 71 não teve mais condições. Então, essa é uma explicação. Né? De qualquer maneira, nós temos aí 5 grandes romances. Né? E hoje nós vamos falar de um deles, uma pequena introdução, que é o romance Renúncia. Aqui eu vou aproveitar para fazer a propaganda. Né? Da semana que vem, dia 22, nós vamos ter justamente a apresentação desse romance aqui, né, no Teatro Veracruz, no dia 22 de setembro, às 20 horas, e a entrada é franca e se aceitam doações. Então é uma oportunidade da gente perceber, da gente visualizar, quem já leu o romance, visualizar ele, a encenação, esse mesmo grupo, né, uma foto do próprio grupo que estará aqui. E para quem não leu, uma forma também de já conhecer um pouco mais dessa história tão interessante. Né? A edição que eu usei, né, que eu tenho, é essa edição aqui, a 35ª edição, que vai do 400º ao 404º milheiro, o que significa então que em 69 anos, né, o romance já vendeu mais de 400 mil exemplares, sem contar aquela edição especial, que agora há alguns anos, né, a FEB lançou também uma edição maior, certo? Aquela parece que está na 8ª edição, essa aqui é aquela menorzinha, então sem contar aquela, já venderam mais de 400 mil exemplares. Para os padrões editoriais brasileiros, nós temos aqui um best-seller. Né? Dificilmente um romance chega no nível desse. Assim como os outros romances também. Né? Paulo Estevam tem muito mais do que 400 mil exemplares já vendidos. Né? Bom, esse romance ele é dividido em 2 partes. Em cada parte nós temos 7 capítulos. E nós vamos observar, analisando os outros romances, que esse é um estilo do Emanuel. Todos os outros romances são divididos em 2 partes. E cada parte com o mesmo número de capítulos. Né? Então nós temos, por exemplo, há 2000 anos 10:10, os 50 anos 7:7, 10:10, 7:7 e 7:7. Assim também a gente percebe que é um estilo, né, do próprio autor. Os 7 capítulos, na primeira parte nós temos esses 7 capítulos. Né? Sacrifícios do amor, anseios da mocidade, a caminho da América, a varíola, na infância de Alcione, novos rumos e caminhos de luta. E a segunda parte, mais 7 capítulos. O Padre Carlos, novamente em Paris, testemunhos de fé, reencontro, provas redentoras, solidão amarga e a despedida. Recentemente surgiram algumas psicografias do Chico, quando ele ainda estava se reunindo no culto familiar, lá na Fazenda Modelo, na casa do senhor Rômulo Joviano. É através dessas comunicações, né, através dessas mensagens do Neio Lúcio, principalmente,
dá para a gente fazer um paralelo entre várias personagens que apareceram em 50 anos depois e agora que vão retornar em renúncia. Na realidade, se a gente observar bem, a gente percebe que são duas histórias da mesma família, do mesmo grupo familiar. Não é? Então, olha só a proximidade que nós temos. Não é? Aqui nós temos o Públio Lentulus, depois veio como Nestório, depois veio como Padre Damiano. Né? Aqui nós temos o Elvídio, que agora é o Cirílio da Tempória, e assim por diante. Esses que estão em azul é que aparecem um pouco no romance Renúncia. Não é? Mas a gente percebe esse paralelo bastante interessante, daria inclusive para fazer um estudo interessantíssimo de comparação entre os dois romances, ou então de comparação entre duas personagens, para percebermos justamente essa questão da psicologia, não é? E aí tirar as lições, não é, para nós, porque aqui está no século I, ali está no século XVI, 16 séculos depois. Será que mudou alguma coisa? Ou continua repetindo, né, os mesmos erros, o mesmo padrão psicológico? Então, deve fazer um estudo muito interessante a partir dessas revelações que nós tivemos mais recentemente. Pois bem, o romance Renúncia, qual é o tempo, a gente poderia se perguntar, né? Em que tempo ele se passa? E aí o próprio narrador, ele vai marcar muito bem o tempo. Todo o tempo do romance é bem marcado, né? Então, no segundo capítulo, logo no primeiro parágrafo, tem assim: no dia 7 de junho de 1662. E no último capítulo fala: estamos nos primeiros anos do século XVIII. Então a gente conclui, né, obviamente, que o romance se passa na segunda metade do século XVII, principalmente. Que é na França. A França era governada pelo rei Luís XIV. E esse rei, ele foi um rei que concentrou todo o poder na sua própria mão. Daí ele ser chamado, né, a ser atribuída a ele uma frase famosa, segundo, né, alguns estudiosos, alguns historiadores atribuem a ele. Ele disse que o Estado sou eu, né, de tanto poder que ele se cercou, que ele trouxe para si mesmo. E ele também se autodenominou o Rei Sol, né, esse era o símbolo dele. Bom, esse é o tempo da história. Mas quanto tempo durou essa história? Será que tem como saber quanto tempo durou essa história? Não tem como saber exatamente quantos anos durou essa história. Mas dá para a gente ter uma hipótese bem aproximada. Porque ele diz o seguinte, que a história começa em 1662, a Alcione, né? Não é a Alcione, Alcione é a nossa cantora, né? A Alcione nasceu 2 anos depois. Então, ela nasceu em 64. E no finalzinho do romance fala assim: tendo passado dos 40 anos. Então, ela passou dos 40 anos. Então, no mínimo, são 40 anos. Está aqui, 64. Mais 2 aqui, são 42 anos de história. Como ele diz também que estamos nos primeiros anos, né, do século XVIII, então só os 42 já dá 1704. Então, dá mais ou menos uns 43, 45 anos. Não importa. Um pouco mais, um pouco menos. Essa é a duração da história do romance. E é interessante também a gente observar a espacialidade. Quais são os espaços, né, que aparecem nesse romance, os principais espaços, né, os espaços maiores. Então nós temos um percurso espacial bastante interessante, que a gente percebe que é um percurso circular, na realidade. A história, o segundo capítulo, vai começar justamente na França. Da França, o Cirílio da Tempória tem a sua família que está na Irlanda, em Belfast. Ele dá uma passadinha por lá. De lá eles vão para a América do Norte, especificamente em Connecticut. Enquanto que de Paris, né, Madalena vai para a Espanha. Depois, ambos, tanto Cirilo quanto Madalena, voltam para a França. E depois, Alcione retorna para a Espanha, em Ávila, onde ela acaba desencarnando. Então nós temos esses 4 espaços principais. Os mais explorados pela narrativa são França e Espanha, né? É um lugar em que se passa a maior parte das ações descritas, né, no romance. Bom, começando a falar do Renúncia, nós vamos começar a falar do prefácio. O prefácio sempre é muito interessante, principalmente nesse caso,
em que é um prefácio escrito pelo próprio autor, né? O Emmanuel é que faz o prefácio. Então o prefácio funciona como esse limiar, né? Como esse vestíbulo, como essa introdução ao próprio romance. E eu gostaria de destacar algumas coisas que me chamaram a atenção nesse prefácio, a começar do título. Então ele fala assim, velhas recordações, ou seja, a história está sendo narrada de vários pontos de vista. Um deles é do ponto de vista da memória. Então se trata de um romance memorialista, vamos falar assim. Mas é claro que não é totalmente memorialista, porque o Padre Damiano, que é o Emmanuel, né, ele só aparece na segunda parte. Na primeira parte ele não está, para a primeira parte do romance. Ele não aparece como personagem, só aparece na segunda. Portanto, além da memória, houve pesquisa também da parte do Emmanuel no plano espiritual, nos arquivos do plano espiritual, para trazer essa história para a gente, né? Outra coisa que me chama a atenção é que no prefácio o autor também nos dá o tom do romance, né? Esse romance ele vai ter um tom sentimental, como ele diz, não é? Este é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Isso não significa que é um romance água com açúcar, não é isso? É que a predominância das ações descritas nele são ações que denotam o crescimento emocional da personagem e das personagens, e não um crescimento intelectual das personagens. Nós sabemos que Alcine, por exemplo, é uma pessoa bastante culta. Quando ele vai estudar no mesmo convento em que sua mãe estudou, a Madalena, tem um determinado momento em que o narrador vai falar para a gente que ela sabe, além do inglês, do francês, do espanhol, ela também sabe canto, sabe latim. Então a gente percebe que é uma pessoa muito estudada. Inclusive depois, quando ela vai comentar o Evangelho, a gente percebe que a intelectualidade da Alcine é bem desenvolvida. Mas não está querendo narrar isso, o crescimento intelectual, né? Os percalços intelectuais. Está querendo narrar os percalços emocionais, sentimentais. Daí o próprio título do romance, né? Renúncia. É uma atitude mais emocional, mais emotiva, mais sentimental do que intelectual. Então, o narrador também já nos dá o tom no prefácio desse romance. E depois ele diz uma coisa também muito interessante. Me chamou a atenção, porque nós estamos acostumados a pensar o planeta Terra como nosso, né? Para nós. Daí que ele é classificado como expiações e provas. No entanto, de vez em quando, como vem gente, né? Vem seres, espíritos como Alcine, que não está aqui nem para expiação e nem para provar nada. Já passou dessa fase há muito tempo. Então, na realidade, para esses espíritos que de vez em quando vêm aqui, né, nós temos simplesmente uma escola, não para espiar ou para provar, né, mas apenas uma escola para aprender e somar cada vez mais. É o que ele também vai dizer aqui. Eu achei interessante essa parte. Mas tem uma outra parte que eu também achei bastante interessante ainda no prefácio. O narrador, né, o autor, né, o Emmanuel, fala o seguinte, que nós estamos acostumados a pensar o planeta Terra sempre do ponto de vista escabroso. E é isso mesmo, né? Nós no movimento espírita temos muito costume de falar, de pegar essa perspectiva. Ah, você foi mal agora você vem sem braço na próxima encarnação. Ou vem sem pé, ou vem sem cabeça. Não, sem cabeça não. Mas, então é sempre esse ponto de vista escabroso. E o Emmanuel vai falar que não, que nem sempre é assim. Que nós podemos pensar a vida aqui na Terra do ponto de vista do otimismo, da confiança e da dedicação e todas as outras energias que vêm do amor. Na realidade, esse vale de lágrimas, né, na realidade, está subordinado a quem está vivenciando. Então, Alcine, por exemplo, em determinado momento, ela vai trabalhar na casa do Cirilo. É mais ou menos assim, nós temos um triângulo, né? Então nós temos o Cirilo, que casa com a Madalena, mas a Susana, fazendo, né, articulando diversas estratégias, consegue separar os dois. De tal maneira
que a Madalena acha que o Cirilo morreu e o Cirilo acha que a Madalena morreu. E eles vivem separados. A Alcione fica com a Madalena. Quando se despediram, né, a Madalena revelou a Cirilo que estava grávida. E é a Alcione que vai nascer em Paris e logo depois eles mudam para a Espanha. Muito bem. Tempos depois, anos depois, eles voltam para Paris. E o Cirilo, que tinha ido para a América do Norte e se casado com a Susana lá, porque ele pensava que a Madalena estava morta, eles voltam. Quando eles voltam, a Alcione, pelas forças do destino, dos compromissos, etc., vai trabalhar justamente na casa do Cirilo. E de pronto ela já reconhece o Cirilo, né? Ela percebe, o padre Damiano já percebe uma conversa que era o pai da Alcione, e ela fica lá trabalhando e sabendo de toda essa história aprontada pela Susana. Ela poderia ter se vingado. Né? Agora eu vou revelar para o meu pai que a Susana é a malfeitora, e aí ele vai acabar com ela e nós vamos viver felizes para sempre. Poderia ter sido assim. Mas ela não pensa assim. A Alcione, ela é movida pelo amor. Ela é movida pela fé. Ela é movida pela confiança em Deus e pela confiança em Jesus. Então ela pensa completamente diferente. Ela fala assim, bom, afinal de contas é o meu pai. E está precisando de mim, porque o clima está terrível lá. Então ela vê uma oportunidade de ajudar. Ela não vê como vingança. Ela fala, não, então já que eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Então não para eu me vingar, mas para eu aprender. E eu então vou utilizar essa oportunidade como um aprendizado. Então ela fica lá para ajudar o Cirilo, que afinal de contas é o seu pai. Ela fica lá para ajudar a Susana, que é uma irmã em Jesus. E ela fica lá também para ajudar a Beatriz, que é a sua meia-irmã. E que tem ataques de nervos. Daí que o casal veio para a Europa, voltou para a Europa, para tentar melhorar a saúde da sua filha Beatriz. Então, esse tipo de pessoa não sofre nesse sentido escabroso que a gente, aquela lamentação, né, o vale de lágrimas, não tem isso para Alcione. Né? Ela está aqui para ajudar, ela passa por cima disso sem perceber, ela ignora essas coisas. Não sei, mais uma oportunidade de trabalho, é assim que ela vê. Não é? E é assim então que o Emmanuel disse que a gente não precisa ver sempre a terra, né, como esse vale de lágrimas. Mas é também, pode ser vista como otimismo, confiança, como dedicação. E a gente não pode esquecer da carta de Pedro, né? No primeiro capítulo, no capítulo 4, versículo 8, em que ele fala que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, Deus é tão misericordioso que a gente tem duas moedas para pagar o que a gente deve. Ou pela dor, ou pelo amor. Então não necessariamente essa visão escabrosa que nós muitas vezes tendemos a ter. Bom, e aí nós chegamos no primeiro capítulo, que se chama Sacrifícios do Amor. Esse primeiro capítulo é muito interessante, porque ele se destaca dos outros 13, porque ele é o único capítulo que se passa no plano espiritual. Todos os outros se passarão no plano já da Terra, no plano da encarnação. E é esse primeiro capítulo que nós vamos falar rapidamente. Nós temos o núcleo dramático, quer dizer, o drama principal, a ação principal desse capítulo acontece entre Alcione e Pollux, que vai reencarnar como Carlos Clenaghan, e que aparece só na segunda parte do romance. Mas além da Alcione e do Pollux, nós temos dois outros personagens que são nomeados, que são Menandro e o Antênio. E o romance começa desse jeito. Né? Esses são os 3 primeiros parágrafos desse capítulo. Começa assim: a paisagem era formada de sombras, numa região indefinível na linguagem humana. Substâncias diferentes das que compõem o solo terrestre constituíam a sua crosta sulcada de caminhos tortuosos entre arbustos mirrados, à semelhança dos cactos próprios das zonas áridas. Os horizontes perdiam-se ao longe, nas linhas escuras do quadro melancólico, como se aquela hora assinalasse pesado crepúsculo. Fazia frio.
agravado pelas rajadas fortes do vento úmido, que soprava rijo, deixando no espaço vaga expressão de doloroso lamento. O lugar dava a impressão de triste país de exílio, destinado a criminosos condenados a penas ingratas. Entretanto, ouviam-se vozes que a ventania quase abafava, como de prisioneiros cheios de expectação e de esperança. É muito interessante essa parte. Primeiro, o narrador ele vai descrever o espaço, a paisagem, para depois situar as personagens. Logo no finalzinho, no último parágrafo, nós temos a presença dos personagens através da voz. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é justamente essa parte em amarelo. Todas essas partes em amarelo são trabalho com a linguagem. Então o autor, o Emmanuel, faz ali metáforas, faz comparações, cria imagens de tal maneira que nós consigamos visualizar a paisagem que está ali sendo descrita. E por que ele faz isso? Porque é literatura. O Emmanuel escolheu a forma romance porque a forma é importante. Ele não veio simplesmente para contar uma historinha. Não é? Ele também não veio só para passar mensagem. Se fosse para passar só mensagem, ele poderia ter escolhido a forma dissertativa. Se ele escolheu o romance, é porque tem uma razão de ser. E a razão de ser é justamente, uma das razões de ser, é o trabalho com a linguagem. Porque no romance, não é importante simplesmente o que se diz. É também importante como se diz o que se diz. Ou seja, em literatura, forma e conteúdo são igualmente importantes. Há textos literários em que a forma é mais importante do que o próprio conteúdo. Na realidade, então, em literatura, forma é conteúdo. Diferentemente dos outros textos, em que você tem uma função utilitária, eu só quero comunicar. Aqui não. Além da função utilitária da comunicação, você tem uma função estética. Você tem arte. E é por isso que esse romance é um grande romance. Não é porque conta uma bonita história. Eu também conto bonita história. Qualquer um de nós aqui conta uma bonita história. Agora, contar do jeito que ele contou, aí é outra coisa. Aí precisa ter, um lastro espiritual um pouquinho maior. Isso é uma questão muito interessante, porque no movimento espírita nós temos editora surgindo uma atrás da outra. Será que esses romances que estão surgindo, que estão sendo publicados, têm essa consciência que o Chico teve, que o Emmanuel teve, esse recolhimento? Então nós, enquanto leitores espíritas, temos que tomar cuidado com isso. Não vamos pegar um romance só pelo caso da história, tem que ver se está bem escrito e só depois divulgar. Não é? Divulgar coisa que realmente vale a pena dentro do movimento espírita, para não divulgar qualquer coisa, E aqui começa então o primeiro grande tema do romance, que são vários, são 14 capítulos, são temas que não acabam mais, mas aqui começa o primeiro, porque aquelas vozes que estão conversando, nós ficamos sabendo nesse primeiro capítulo, são vozes de ex-padres que não honraram o sacerdócio e querem voltar novamente como padres para resgatar as dívidas que fizeram dessa maneira. Só que eles estão com medo. A reencarnação já se aproxima, eles já foram autorizados para reencarnar. E agora há toda essa discussão. E alguns estão com medo. E um mais bem preparado, diz o narrador, tenta argumentar em favor da reencarnação. E é justo, a gente vai saber depois, que é o Pollux que está argumentando. E ele vai dizer várias coisas interessantes. Por exemplo, que é preciso renovar as ideias. É preciso que nós tenhamos ideias agora positivas, porque nós estamos enganando, não precisa ficar agora desanimado. Agora é a hora da positividade, não da negatividade, na hora da reencarnação. Ele vai dizer ainda que o passado está longe, não adianta ficar agora preso ao passado. Não é como, se não me engano, foi o Chico que disse,
Né? O passado a gente não pode mudar, mas o final a gente pode. Então é agora que nós temos que nos preocupar, não precisa ficar preso. Nós temos que nos ocupar do presente. E o